Nesse vídeo iremos analisar 5 inícios de thrillers de tribunal de escritores norte-americanos e canadenses. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Cardoso Costa, sou advogado apaixonado por livros, você está no Justiça Literária e hoje nós vamos falar de 5 inícios de thrillers de tribunal. Essa dinâmica eu estou copiando, me aproveitando do canal do Andrew, do Arsenal Books, um canal que eu me inspiro muito. Você que não conhece o canal Arsenal Books, procure aí, vou até deixar linkado aqui na descrição. É um canal de thrillers militares, thrillers históricos e muito mais coisas. Como um grande fã do Andrew que eu sou, eu adorei essa dinâmica de 5 inícios e eu vou apresentar hoje 5 inícios de thrillers de tribunal de escritores norte-americanos, que são a grande maioria, e uma canadense, que é uma revelação. Você que curte livros de suspense, você que curte livros de tem viradas, mudanças, que gosta de mistério, não deixa de seguir Justiça Literária e dar o seu curtir, o seu gostei, que isso é muito, muito importante. E também não deixe de comentar aqui, fale qual desses 5 inícios que você mais gostou, tá ok? Eu vou fazer em ordem de publicação. Esses 5 livros aqui, em ordem de publicação. Vamos iniciar com um clássico, um escritor muito conhecido, Elmore Leonard. O Elmore Leonard, que escreveu diversas obras de policiais, de thrillers. Ele se igualou quase aí ao Raymond Chandler. Stephen King elogiou muito o trabalho dele e ele tem uma tirada mais cômica também em alguns dos seus livros. E não é diferente nesse livro, Maximum Bob, que poderíamos dizer o Bob o Máximo. Eu vou ler aqui o início para você ver. Foi publicado em 1999, mas olha, eu tô louco para ler e vou fazer uma resenha de todos os livros. São da Rocco, bem antiga. Vou ler para vocês aqui. Dale Crowe Jr. disse a Cat Baker, sua controladora de condicional, que não via nada de errado no que tinha feito. Foi ao bar para encontrar um amigo, pediu uma cerveja e, quando estava esperando, muito na sua, aquela prostituta foi até sua mesa e começou a dançar uma dança particular que ele jamais pensaria em pedir. Elas abrem os joelhos da gente para chegar mais perto, disse Dale Crowe, para encostar a coisa bem no rosto da gente. O nome dela era Irlene. Eu disse que não estava interessado, mas ela continuou. Por isso me levantei e fui embora. A prostituta começou a berrar, dizendo que eu devo 5 pratas. E o leão de chácara veio para cima de mim. Eu dou um empurrão nele, nada mais. Saio e lá fora está uma patrulha parada, esperando bem na frente da porta. O cara começa a bancar o valente só para se mostrar. Então eu acerto um murro nele, pensando que os tiras viram que foi ele quem começou. Droga, eles me algemam, me atiram para dentro do carro. Nem quero ouvir o meu lado da história. Depois eles me digitam naquele computadorzinho que eles têm. Um tira diz: ora, muito bem, vejam só, ele está incondicional, atacou um policial. É claro que eles estavam só esperando que eu arranjasse alguma encrenca. E você diz que não foi cilada? Aqui nós temos então um começo já bem interessante, alguém incondicional que faz as coisas erradas, vai lá para um bar, arranja uma confusão e, claro, vai preso. Muito interessante este livro. Vou parar por aqui que tá legal. Eu vou ler mais um pedacinho. Nessa manhã, Dale Crowe Jr. voltou à divisão criminal da Corte Distrital de Palm Beach County, para a cela provisória, onde os acusados usam uniformes azuis como os dos faxineiros de hospital. Silhuetas azuis de pé na semi-escuridão. Cat Baker reconhece algum deles. Eles se aproximam das grades para dizer oi. A maioria é de negros e eles perguntam como ela vai. Cat sempre dá de ombros, o mesmo de sempre, andando em má companhia, abrindo a pasta com a ficha de Dale Crowe. Cat, que ele deve estar com pressa de cumprir a pena, 2 dias fora da prisão e está dentro outra vez. Nem tive tempo de preencher seu formulário pós-sentença e você já violou a lei outra vez?
Porque fui a um bar? Ninguém disse que eu não podia. Quando foi que você apareceu para alguém dizer qualquer coisa? Você devia ter se apresentado no escritório da Condicional na rua Omar. Disseram que eu tinha 72 horas. Estive na refinaria para ver se consigo meu emprego de volta. Dale vira a cabeça para o som de voz e reclama. Ei, estamos tentando conversar aqui. Os vultos azuis no escuro não dão a menor atenção. Cat chega mais perto das grades. Agora pode sentir o cheiro de Dale. O relatório da polícia diz que você esteve bebendo uma cerveja, só isso. O teste de urina deu negativo. Mas você é menor, violou a lei e isso prejudica sua condicional. Dale Crow Jr. tinha 20 anos, um homem alto, ossudo, com uniforme azul de faxineiro, cabelos escuro, despenteado, olhar pouco inteligente, inquieto, preocupado, mas tentando parecer entediado. Dale era de uma família de violadores da lei, dentro e fora do sistema. Seu tio, Elvin Crow, acabara de cumprir parte da pena e começava a tirar sua condicional esta semana. O início aqui bem interessante. Aqui a obra é um Lerner, tem um jacaré. Esse livro foi adaptado por uma minissérie dos Estados Unidos. Outro livro aqui é Scott Turow, um grande gênio, um gigante. Ele, junto com o John Grisham, são os maiores expoentes do thriller de tribunal. E, para mim, o Scott Turow foi o que inaugurou o thriller de tribunal moderno. E aqui nós temos Ofensas Pessoais, lançado em 1999, publicado no Brasil no ano 2000 pela editora Record. Essa capa aqui está muito massa. Esse livro foi comprado pelo Dustin Hoffman para produzir um filme, até hoje não saiu, e a gente imagina por que o Dustin Hoffman, porque a gente imagina ele fazendo, quando a gente lê esse livro, a gente imagina o próprio Dustin Hoffman atuando. Bom, vamos ler aqui no início de Ofensas Pessoais. Ele sabia que isso era errado e que iriam pegá-lo. Disse que tinha consciência de que esse dia estava chegando. Sabia que tinham sido estúpidos, disse-me. Pior, gananciosos. Sabia que devia ter parado, mas de algum modo, sempre que pensava em parar, perguntava-se como só mais uma vez poderia piorar as coisas. Agora sabia que estava encrencado. Bem coisa de viciado. Viciado sempre diz, não, só mais uma vez, eu não sou viciado. Reconhecia Cantilena. No decorrer de mais de 20 anos, as pessoas sentadas na cadeira de couro em frente à minha mesa só haviam encontrado algumas velhas canções, sempre as mesmas, na vitrola automática. Não fui eu que fiz, foi o outro quem fez. Por que estão pegando no meu pé? A escolha dele. Desculpe-me, era mais fácil de ouvir, mas todos queriam me ouvir cantando a mesma canção. Talvez eu consiga tirá-lo dessa. Geralmente eu dizia isso, mesmo sabendo que, com frequência, não seria verdade. Mas é um negócio complicado ser a única esperança de alguém. Esta é a história de um advogado, do tipo que os causídicos adoram ouvir e contar, sobre um processo, sobre um cliente. Seu nome era Robert Fever. Todo mundo o conhecia como Rob. Mesmo que ele estivesse ficando velho para esse tipo de coisa. 43, disse, quando perguntei a sua idade. A época era 1992, a segunda semana de setembro. Os metidos a saber de tudo tinham finalmente parado de prever que Ross Perot ia ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E as palavras ponto e com ainda não tinham sido apresentadas uma à outra. Então aqui, anterior ao início da internet. Lembro exatamente do período porque nessa semana anterior eu tinha voltado à Virgínia para enterrar meu pai. Sua morte, que no correr dos anos eu presumira que aceitaria como a ordem natural das coisas, imbuíra todos os meus momentos desperto com a qualidade remota dos sonhos. De modo que até mesmo minha mão, quando eu pensava nisso, parecia desligada do corpo. Os problemas de Rob Fever eram mais imediatos. Na noite passada, 3 agentes do Departamento de Inteligência Criminal da Receita tinham-no visitado em casa. Um para falar e 2 para ouvir. Eram, como seria de se esperar, homens amarrotados, com paletós esportes baratos, sérios, mas educados. Entregaram-lhe uma intimação para um júri de instrução, requisitando todos os registros financeiros de sua empresa de advocacia, e tentaram fazer perguntas sobre suas declarações de renda.
Sensatamente, ele se recusara a responder. Nossa, eu achei muito top, né? Muito legal. Aqui ele já introduz o conflito do livro, já introduz o personagem e escreveu de uma forma magistral. Foi em 1999, então você vê aqui que estava no início da internet, no início da explosão da internet, na verdade, um pouco antes, né? Aqui aconteceu em 92, 99 já tinha internet. O caso aconteceu no início da internet, foi em 92, foi quando surgiu as .com, a AOL.com, enfim, a Yahoo.com. Muito interessante que já dá vontade de continuar lendo, né? Não é à toa que Scott Turow é um escritor milionário, né? Aqui, ofensas pessoais, vamos ler. E esse aqui não tem como tirar, John Grisham, e para mim, rapaz, vai ser difícil. John Grisham é muito bom nos inícios dele. Ele pega o leitor muito, às vezes na primeira linha ele já pega. Eu sou até suspeito. Eu comecei a ler Tempo de Perdoar, é a sequência do livro 1, do primeiro livro do John Grisham, foi Tempo de Matar, é o mesmo advogado, Jack Rivers, e aqui ele está com um caso um pouquinho diferente, na mesma Ford County, que aconteceu todos aqueles fatos do primeiro livro. Esse livro não tem filme ainda, mas já existe produção para uma minissérie. Parece que a HBO vai produzir uma minissérie que com certeza é fantástica, porque esse livro aqui, cara, vamos lá. Vamos lá, eu acho que eu já escolhi o meu favorito. Vamos ver se de repente você vai discordar de mim. A Casinha Triste ficava na área rural, cerca de 10 quilômetros ao sul de Clanton, em uma velha estrada do condado, que não levava a nenhum lugar em particular. A construção não era visível da estrada, e o acesso a ela era por um caminho de cascalho tortuoso, com desníveis e curvas, de modo que, à noite, a luz dos farol dos carros que se aproximavam piscava na porta e nas janelas da frente, como que para alertar quem estivesse do lado de dentro. O isolamento da casa fazia aumentar a iminente sensação de terror. Esse é o primeiro parágrafo. E olha que fantástico. Vai dizer que ele não é. Ele já colocou uma pulga atrás da orelha. Já colocou um cenário, colocou um local onde está afastado e colocou já que existe terror nessa casa. Passava muito da meia-noite na madrugada de sábado para domingo, quando os faróis por fim apareceram. Sua luz se infiltrou na casa e projetou sombras ameaçadoras nas paredes, que então sumiram quando o carro deu um mergulho antes da aproximação final. Os ocupantes da casa já deveriam estar dormindo há horas, mas era impossível dormir naquelas noites horríveis. Sentada no sofá da sala, Josie respirou fundo, fez uma prece rápida e se voltou para a janela a fim de observar o carro. Será que ele estaria errático e cambaleante ou estaria controlado? Estaria bêbado como costumava estar naquelas noites ou teria pegado leve na bebida? Ela vestia um negligê sexy para chamar a atenção dele e, quem sabe, alterar seu estado de espírito da violência para o romance. Ela já o havia usado antes e ele tinha gostado. O carro parou junto à casa e ela o observou descer. Ele cambaleou e tropeçou, e ela se preparou para o que estava por vir. Foi até a cozinha, que estava com a luz acesa, e esperou. Ao lado da porta, parcialmente escondido em um dos cantos, havia um taco de beisebol de alumínio que pertencia ao seu filho. Ela o havia colocado ali uma hora antes, por precaução, apenas para o caso dele atacar as crianças. Rezara para ter a coragem de usá-lo, mas continuava hesitante. Ele deu um encontrão na porta da cozinha e sacudiu a maçaneta, como se estivesse trancada. Não estava. Conseguiu abri-la com um pontapé e ela bateu com força na geladeira. Stuart era um bêbado desleixado e violento. Sua pele pálida de irlandês estava vermelha, as bochechas mais vermelhas ainda, e os olhos ardiam com fogo alimentado ao uísque, que ela já tinha visto muitas vezes. Aos 34 anos, ele estava ficando grisalho e calvo, e tentava disfarçar este fato com um penteado horroroso sobre a cabeça, que depois de uma noitada virava um emaranhado de longos fios de cabelo pendendo na altura da orelha. Seu rosto não tinha cortes nem hematomas,
o que poderia ser um bom sinal, ou não. Ele gostava de arrumar confusão nos bares e, após uma noite agitada, normalmente lambia as feridas e ia direto para a cama. Mas quando não havia pancadaria, sempre chegava em casa procurando briga. Tá fazendo o que acordado, porra? Rosnou ele enquanto tentava fechar a porta. Com a maior calma possível, Josie respondeu: Estava só esperando você, querido. Tudo bem? Eu não preciso que fique me esperando. Que horas são? 2 da manhã? Ela deu um sorriso afável, como se estivesse tudo bem. Uma semana antes tinha decidido ir para a cama e esperá-lo no quarto. Ele chegou tarde em casa, subiu as escadas e foi ameaçar os filhos dela. Quase 2, respondeu ela baixinho. Vamos para a cama. Por que está vestindo essa coisa? Parece uma vagabunda. Vê alguém aqui hoje à noite? Uma acusação corriqueira naqueles dias. Claro que não, disse ela. Estou só arrumada para dormir. Você é uma piranha. Vamos lá, Stu. Estou com sono. Vamos para a cama. Quem é ele? Grunhiu enquanto caía de costas contra a porta. Quem é ele o quê? Não tem ninguém. Eu fiquei a noite toda aqui com as crianças. Você é uma vadia mentirosa, sabia? Não é mentira, Stu. Vamos para a cama. Está tarde. Essa noite eu ouvi falar que alguém viu a caminhonete do John Albert por aqui há uns dias. E quem é John Albert? E quem é John Albert? Perguntou a putinha. Você sabe muito bem quem é John Albert. Ele se afastou da porta e começou a andar na direção dela com passos vacilantes, tentando se equilibrar na bancada. Apontou para ela e disse: Você é uma vagabunda e seus outros namorados ficam rodando por aí. Eu te avisei. Rapaz, vai dizer que não dá vontade de continuar lendo. O John Grisham é mestre de início, cara. Ele é mestre. Não é à toa que ele é multimilionário vendendo seus livros. E ele, para mim, acho que é o meu escritor favorito. Pelo menos ele é um mais prolífico. Eu vou parar aqui, senão vai ficar covardia. Bom, e aqui nós temos um escritor muito famoso também, Sidney Sheldon. E aqui, junto com a Tilly Bagshot, um escrito a duas mãos. Infelizmente, Sidney Sheldon nos deixou. Ele que tem uma carreira brilhante, cheia de prêmios, ele começou na TV, depois ele foi para os livros, e não é à toa que quando você lê o livro do Sidney Sheldon, é praticamente como se você estivesse vendo um filme. E ele sempre gosta das personagens femininas, ele tem um grande prazer pelas personagens femininas. Vamos lá. Esse aqui é Depois da Escuridão, ele é publicado pela editora Record. Ele é de 2023, foi escrito em 2010, foi republicado agora em 2023. Gente, aqui tem um prólogo, mas diferente do Andrew, o Andrew não lê os prólogos. Eu vou ler porque esse prólogo, ele praticamente é um capítulo. Então eu vou ler o prólogo porque, enfim, vou dar uma chance para o Sidney Sheldon. Prólogo, Nova York, 15 de dezembro de 2009. O dia do acerto de contas tinha chegado. Os deuses haviam exigido um sacrifício humano. No tempo da Roma Antiga, quando a cidade estava em guerra, líderes inimigos capturados eram estrangulados em rituais no campo de batalha em frente à estátua de Marte, o deus da guerra. Hordas de soldados comemoravam e gritavam não por justiça, mas por vingança, por sangue. Aqui não era a Roma Antiga, era a Nova York atual, o coração pulsante da América civilizada. Mas Nova York também era uma cidade em guerra. Era uma cidade cheia de sofrimento de pessoas furiosas que precisavam de alguém para culpar por sua dor. Hoje, o sacrifício humano aconteceria no Tribunal de Justiça Criminal de Manhattan, mas não seria menos sangrento por isso. Normalmente, as equipes de TV e hordas de espectadores abomináveis apareciam apenas para assistir aos julgamentos de assassinos. Hoje, a ré, Grace Bookstein, não tinha matado ninguém, não diretamente. Ainda assim, havia muitos nova-iorquinos que adorariam ver Grace Bookstein ser condenada à cadeira elétrica. O filho da puta do marido dela tinha enganado todos eles. Pior, ele tinha traído a justiça. Lenny Brookstein, que apodreça no inferno, tinha debochado dos deuses. Bem, agora os deuses precisavam ser satisfeitos. O homem responsável por satisfazê-los, promotor Angelo Michele, representante do povo, olhou para o outro lado do tribunal, para sua vítima, a mulher sentada à mesa dos réus, as mãos calmamente cruzadas à sua frente. Não parecia uma criminosa. Loura e frágil,
Com 20 e poucos anos, Grace Bookstein tinha as feições doces e angelicais de uma criança. Uma ginasta premiada em sua adolescência. Ela ainda tinha o porte de uma bailarina, a coluna ereta como uma vara, mãos que gesticulavam com leveza e fluidez. Grace Bookstein era frágil, delicada, linda. Era o tipo de mulher que os homens instintivamente queriam proteger. Ou seria se não tivesse roubado 75 bilhões de dólares, na maior e mais catastrófica fraude da história dos Estados Unidos. Aqui ele está fazendo um paralelo dos Lehman Brothers, tanto que o nome do cara aqui é Lenny Brookstein. O colapso do Quorum, um fundo de hedge iniciado por Lenny Brookstein, do qual a sua jovem esposa era sócia, foi um golpe mortal na já abalada economia do país. Juntos, os Brookstein arruinaram famílias, destruíram indústrias inteiras e deixaram o então poderoso centro financeiro de Nova York de joelhos. Eles roubaram mais do que Madoff. Não era isso o que mais doía. Diferente de Madoff, os Brookstein não roubaram dos ricos, mas dos pobres. Suas vítimas eram pessoas comuns, idosos, pequenas instituições de caridade, trabalhadores, família de operários que lutavam para sobreviver. Pelo menos um jovem pai de família que ficou desempregado por causa do quórum se matou, incapaz de suportar a vergonha de ver seus filhos jogados nas ruas. Em nenhum momento a Brookstein demonstrou o menor remorso. É claro que haviam aqueles que diziam que Grace Brookstein não era culpada dos crimes que a levaram ao tribunal, que foi Lenny Brookstein e não sua esposa quem planejou a fraude do quórum. O promotor Ângelo Michele abominava todas essas pessoas. Liberais de coração mole, ela sabia de tudo, tolos. Vocês acham que a esposa não sabia o que estava acontecendo? Ela sabia de tudo, mas não se importava. Ela gastou os seus fundos de pensão, as economias que vocês fizeram durante toda a vida, o dinheiro da faculdade dos seus filhos. Olhem para ela agora. Está vestida como uma mulher que não dá a mínima para o fato de vocês terem perdido as suas casas. Cara, que fantástico, cara. Que fantástico. Aqui ele já colocou no conflito a personagem principal, uma mulher frágil, indefesa, sendo julgada por um grande golpe financeiro com o ódio de todo mundo contra ela. Então, genial, dá vontade de continuar lendo. Eu vou parar por aqui. Mas é fantástico. Depois Escuridão, você que gostou, depois fala qual que você mais gostou. E por último, temos uma canadense, uma escritora, um novo talento, premiadíssima, multipremiada, a Jennifer Hiller, eu não sei se é assim que pronuncia, Jennifer Hillier, acho que é assim. Jennifer Hillier, que é canadense, mas está com vários livros. Esse aqui é o último livro dela, então uma estreia aí, o que fazemos nas sombras. Um livro de 2024, ela está lançando outro agora que eu vi, mas esse aqui foi o último dela que foi lançado e foi multipremiado. Aqui pela editora Fara Editorial, um trabalho sensacional do Fara Editorial, parabéns. Aliás, eu quero dar os parabéns também para a Record. Esse trabalho aqui do Sidney Sheldon tá fantástico, muito legal. E não dá para não dar os parabéns para Arqueiro. Arqueiro sempre mandando ver, sempre com as suas edições maravilhosas. Você que quer comprar livro de ficção da Arqueiro sabe que vai comprar, se for atualmente, vai comprar um livro muito bem produzido. Existe hora e lugar para os faróis acesos ficarem marcados sob a blusa, mas o banco de trás de um carro da polícia de Seattle não é um deles. Paris Peralta, interessante que Paris Peralta é um personagem de outro livro. Paris Peralta nem pensou em pegar um casaco antes de ser presa, de modo que só estava vestindo uma regata manchada de sangue. Afinal, é verão, mas o ar-condicionado está no máximo e ela se sente gelada e exposta. Com os punhos algemados, só consegue apertar as mãos e levantar os antebá para cobrir os seios. Parece que está rezando. Ela não está rezando. É tarde demais para isso. Olha, primeiros parágrafos sensacionais. Sua cabeça lateja por baixo do curativo que alguém da equipe de emergência fez nela antes que a enfiassem na viatura. Ela deve ter batido a cabeça na beira do banheiro em algum momento na noite passada, mas ela não se lembra de ter tropeçado ou caído. Só consegue se lembrar de seu marido deitado em uma banheira cheia de sangue e o grito que a acordou cedo de manhã.
A detetive de cabelos loiros presos num rabo de cavalo, que dirige a viatura, mais uma vez olha para Paris de relance, pelo espelho retrovisor. Desde que Jimmy assinou o contrato de streaming com a Qan, nova concorrente da Netflix, 6 meses antes, as pessoas a encaravam muito. Paris odeia isso. Quando ela e Jimmy se casaram, ela contava com uma vida calma, com um ator comediante aposentado. Era o acordo que os dois tinham feito. Era o casamento com o qual havia se comprometido. Mas então, Jimmy mudou de ideia e se desaposentou. E isso foi a pior coisa que ele poderia fazer com ela. E agora ele está morto. Ah, muito bom, cara. Muito bom. Dá vontade de continuar lendo aqui. Muito, muito bom. Aqui nós já temos a moça presa, a mulher, o marido falecido, e ela aqui. Cara, que sensacional. Não é à toa. Não é à toa que essa é uma escritora multipremiada. Vou ler mais um pouquinho. A detetive fica o tempo todo alerta a cada poucos minutos de olho, ora na estrada, ora no banco traseiro. Pérez já percebeu que a mulher pensa que foi ela quem fez aquilo. Tudo bem, a situação é mesmo muito ruim. Havia muito sangue, e quando o detetive chegou à cena, já havia 3 policiais no quarto com armas apontadas direto para Paris, pela porta do banheiro. Logo, 4 pares de olhos a encaravam como se ela tivesse feito algo terrível. Parecia que ninguém piscava nem respirava, incluindo ela. Senhora Peralta, por favor, jogue a arma no chão, a detetive havia dito. Sua voz estava calma e firme enquanto sacava a pistola. Depois saia do banheiro devagar e com as mãos para cima. Mas eu não tenho nenhuma arma, pensou Paris. Era a segunda vez que lhe diziam para fazer aquilo. E assim como antes, não fazia sentido. Que arma? Então os olhos da detetive se voltaram para baixo. Paris acompanhou o olhar e ficou chocada ao descobrir que ainda estava segurando a navalha de Jimmy. E não apenas segurando, mas agarrando-o com a mão direita. Seus dedos apertados em volta do cabo, as articulações brancas. Ela levantou a navalha, fitando-a espantada, enquanto girava em sua mão. Os policiais não gostaram daquilo e a detetive repetiu a ordem com um tom mais alto e mais firme do que antes. Cara, muito bom, muito bom. Vai dizer que não dá vontade de ler, né? E aí, gente, qual que vocês acham o início mais pegado? O Maximum Bob aqui foi mais pro lado mais, ele é um tom mais cômico. Então, Bob Máximo aqui tá fora. E aí nós temos Scott Turow, muito bom. John Grisham, Sidney Sheldon e esse, gente, é difícil de escolher, hein? Difícil de escolher. Eu acho que por eliminação, Scott Turow gostei, mas vou eliminar. Scott Turow tá fora. Fico nos 3 aqui. Qual dos 3 eu prefiro? Gente, que difícil, mas não vai ter jeito. Vai ser o meu premiado. Não tem. Para mim, esse, pelo menos desse livro, o John Grisham é o melhor início, mais envolvente, dá vontade de continuar lendo, muito bom. Não que os outros não sejam bons, certo? E vocês acham outro livro mais legal, mais interessante? Tem algum começo aqui que você acha mais impactante do que esse que eu li? Pessoal, não deixe de comentar aqui comigo, não me deixe falando sozinho no YouTube. E compartilhe esse vídeo para uma colega, um amigo, alguém que gosta de suspense e thrillers de tribunal. Um grande abraço para você e não deixe de ver esse vídeo que eu também dou indicações maravilhosas. Tchau!